Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 326. Eu sou o Rodrigo Bibo e cada um no seu quadrado? Não sei, vamos ver. Olá pessoal, aqui é o Vinícius Couto e vamos falar um pouquinho aí de quadrilátero wesleyano. É isso mesmo, trouxemos aqui, depois de anos sem participar do BTcast, Vinícius Couto, especialista. Agora joguei responsabilidade, hein, mano? Ih, rapaz, agora eu senti o peso. Sentiu o peso aí, ó, especialista em John Wesley. Olha, se tu não é especialista, eu não sei, mas tu gosta de escrever sobre John Wesley. Então, pra mim, é especialista, né? Muito show. E a gente vai falar sobre quadrilátero wesleyano. Calma, gente, calma. Você ouviu esse nome aí e pensou, isso não deve ter nada a ver com a minha vida, é aquelas teorias de teólogo que não tem o que fazer. Calma, que você vai ver que tem tudo a ver com a sua vida devocional, com a sua vida com Deus, com a igreja. Confia no BTcast, rapaz, confia. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, nós estaremos na Box 95 de março. Presta atenção, se você gosta do Bibotalk, se você gosta de boa literatura, a Box 95 de março vai ser sua. Você vai assinar a Box 95 de março para ter boa literatura na sua casa e ajudar o Bibotalk. Seguinte, galera, nós lançamos aqui o BTcast sobre doutrina e devoção. Depois a gente disponibilizou para vocês um e-book gratuito contendo as palestras e o BTcast transcrito. Pois bem, eu já tinha avisado lá que alguém ia pegar esse livro, aquele e-book ia transformar em livro e tal. A Charpentier, que é parceira da Box 95 e lança livros inéditos na Box 95, pegou este livro e nós estaremos na Box 95 de março. Por que você deve assinar a Box 95? Primeiro, vai estar a gente lá. Vai ter o nosso livro revisto e ampliado, tá? Teve uma revisão nos artigos e textos que já estavam lá, eles foram ampliados, alguns e tal, e tem 3 textos novos, um da Carol Bazo, um do Victor Fontana e outro de Cacau Marx, que se você ouviu o BTcast viu que ele estava inspiradaço. Então agora vai ter um texto dele também neste livro. Então é o e-book revisto e ampliado e agora em cópia física. E olha só, galera, o outro livro que vai na Box 95, ele é um livro que tem a chancela que está sendo diretamente indicado por Pedro Dulce, ele que está à frente do Invisible College, que se você não sabe, é uma tutoria em teologia que, cara, fez muito sucesso aí em 2019 e agora ele tá com vários alunos em 2020 e assim, uma maneira de aprender teologia bem pessoal, assim, bem bacana, personalizada. E o Pedro Dulce, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, ele recomenda o outro livro que estará na Box 95 de março. Então, cara, é R$70, digamos que é 35 cada livro e o frete tá incluso. Mas, além disso, você tem uma revista e outros frufrus que a Box 95 dá para você. E um detalhe importante, se você usar o cupom BIBO10, BIBO e o número 10, você vai ganhar 10% de desconto. Cara, frete incluso, você que mora norte, nordeste, lugares onde geralmente o frete acaba sendo mais caro, tá incluso 2 livros muito bons, e um eu posso garantir, já tô dizendo pra vocês, que é o nosso livro, e cara, a ideia do livro, gente, é compartilhar um pouco do que nós experimentamos lá em Montemor no dia 2 de novembro de 2019, e eu tenho certeza que é um livro urgente para a igreja. Então, corre assinar. Bem, eu vou ser honesto aqui, você talvez esteja pensando, Bibo, eu não consigo assinar a Box 95 esse mês, não tem jeito, tá barato, não tem jeito. Vou conseguir comprar o livro depois? Provavelmente sim, ok? Como o livro é da editora, né, está com a editora Charpentier, eles devem ter algumas unidades extras para ser vendidas no site depois. Mas cara, eu vou dizer pra ti, empresta a grana, entendeu? Pega o boleto, empresta de alguém, porque vale muito a pena. R$ 69,90 com 10% de desconto, frete incluso, 2 livrões, meu irmão.
eu não posso falar outro livro assim, mas eu vou dizer que se você é um pregador, você lida muito com jovens e adolescentes, né? Você que é um pastor que tá um pouco mais antenado. Outra coisa, se você curte ovelhas elétricas, mano, eu não posso falar mais, tá bom? Senão o Olavo vai bater em mim. Então é isso, galera. Os links estão aqui na descrição deste BTcast, beleza? E rapidinho quero avisar também pra vocês que já saíram os nossos BTcasts extras. BTcast ABC2 já está na sua timeline aí, já está no seu feed de podcasts. Um assunto show de bola, falando sobre os grandes nomes da ciência e da religião. Falamos um pouquinho de John Polkinghorne e Ian Barbour. Cara, esse BTcast ABC2 é pra você mandar pros jovens da sua igreja, pra quem está na universidade, porque o serviço que nós estamos prestando com o BTcast ABC2 é maravilhoso. E nessa semana saiu também o BTcast Vida Nova. Olha aí, BTcast Vida Nova, falando sobre direito religioso. Cara, muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre Estado laico e todas as confusões que existem ao redor dessa temática. Então tá aí, BTcast ABC2 e BTcast Vida Nova já em sua timeline. Então corre aproveitar, crente, que tem muito conteúdo bom aí pra você no seu feed. Ah, por falar em feed, lembre-se, procure pelo feed do BTcast, ok? Se você procura o feed do Bibotalk, ele não tem todos os podcasts mais antigos. Já o feed do BTcast, ele tem pelo menos até os 150. Bibo, e o abaixo de 150? Aí, meu amigo, é no velho modo Google e bibotalk.com, e aí você ouve diretamente no site. Tá bom? É isso, gente. Fica com esse episódio aqui, ó. Tá simplesmente maravilhoso. Vinícius, pra gente ambientar a galera no tema que a gente tá tratando aqui, é claro que a gente poderia falar um pouquinho de hermenêutica, né, e tal, porque quando a gente fala de quadrilátero wesleyano, é meio que um termo que foi cunhado aí, né, por metodistas, ou mais especificamente pelo teólogo metodista Albert Outler, e agora é até recente, né, foi na década de 60, e fala de uma metodologia hermenêutica, ou seja, uma questão de interpretação de texto. Ou seja, eu queria que tu ambientasse um pouco a gente do que nós vamos falar hoje, por que esse nome quadrilátero wesleyano e tal, o que ele tem a ver, da onde vem essa ideia, por que quadrilátero. Eu, por exemplo, já ouvi falar do triátero, não, qual que é o da Reforma Protestante? Trilátero luterano. Ó, tem o trilátero luterano e aí vem o quadrilátero wesleyano. Ambienta a gente aí nesse sistema pra gente começar a caminhar aqui. Beleza, eu vou dar uma passada assim por alto e depois a gente vai abrindo aí para aquilo que você achar relevante. Beleza. Mas a ideia de quadrilátero wesleyano foi uma inclusão de um item a mais do que era conhecido anteriormente como trilátero luterano. O trilátero luterano trabalhava com a perspectiva da escritura acima de tudo, né, a supremacia da Bíblia, e outras ferramentas secundárias para poder ajudar nessa interpretação, que seriam aí a tradição da igreja e a própria questão do uso da razão. Quando a gente chega no movimento metodista, por influências pietistas e puritanas... Não, peraí, volta, qual que é o trilátero luterano? É a razão, a escritura... Isso, a supremacia da escritura, já fonte primária, né, e fontes secundárias subordinadas à escritura, sendo aí a tradição e a razão. Ah, entendi. Legal. E por essa influência que o movimento wesleyano, metodista, né, teve do próprio pietismo, do puritanismo, essa coisa da experiência, o Wesley também desenvolveu algumas ideias a respeito dessa questão da experiência para nos ajudar a explicar determinados pontos. Também a influência de Wesley do empirismo, né, de John Locke. Mais lá na frente, esse metodista aí que você já citou, Albert Outler, ele deu essa nova nomenclatura, né, acrescentando aí o item da experiência. E assim, na verdade, nós não paramos nesse quadrilátero, né? Já foi incluído mais um item também aqui por brasileiros, né? Que é o criação, né? Depois a gente pode falar um pouquinho aí de todos esses axiomas, né? Que é legal. Sim, a gente vai passar por todos os láteros aí. Vamos lá. Legal. Mas o quadrilátero, na verdade, é uma proposta de metodologia de interpretação da Bíblia mesmo, né? Uma metodologia hermenêutica, mas um pouco mais simples, e também metodologia teológica, né? Ou seja, para a gente averiguar uma doutrina ou desenvolver uma doutrina, a gente passa também por esses pontos aí. Para a gente entender melhor o quadrilátero,
então, Bibo, vamos voltar lá na herança que a gente tem da Reforma Protestante, no que ficou conhecido como trilátero luterano. O trilátero luterano, como a gente já chegou a comentar aí por alto, primeiramente, né, a supremacia da Escritura. A gente tem aí a questão de uma mudança, uma transição metodológica, né, com a Reforma. A Igreja Católica, ela entendia que o colegiado apostólico, né, que o próprio Papa, que a tradição da Igreja, né, os papas anteriores e a própria teologia oficial da Igreja Católica é que ditava, vamos dizer assim, a maneira como se deveria interpretar a Bíblia. E com isso, a Reforma Protestante ela fez uma mudança radical em relação a essa maneira, né, de enxergar as Escrituras, dizendo que nós não podemos deixar a Escritura subordinada à tradição, conta inclusive até da própria maneira como a tradição não tem unanimidade. Tem até pontos muito controversos em relação à questão da própria tradição, né? Então, pais da igreja que interpretaram coisas que, por exemplo, nós de tradição protestante não acreditamos virgindade perpétua de Maria, né? Um exemplo aqui. E Agostinho, né, que foi aí um ícone, movimento teológico, patrístico, um dos, certamente, aí, pensadores mais importantes daquela época, pensando aqui no cristianismo ocidental, defendia até uma ideia, é até curiosa, né, pra gente que não é católico, de que assim como Jesus, ressurreto, glorificado, ele comia peixe e atravessava a parede, foi assim também que ele rompeu, que ele passou pelo ventre de Maria sem romper a virgindade dela, né? Caraca, mano, parabéns. É criativo, tem que admitir que é criativo. Sim, uma interpretação muito alegórica, né? E o fato, assim, de que Lutero, então, com essa visão de trazer a autoridade, a supremacia das Escrituras, num dos momentos ali que ele esteve diante da Igreja Católica, né, o nascimento, vamos assim colocar, do lema Sola Scriptura, foi quando as autoridades católicas começaram a questionar ele a respeito dos documentos que ele vinha publicando, das ideias que ele vinha trazendo. E a resposta dele, na Dieta de Worms, né, foi dizer que se ele estivesse errado, que aqueles líderes provassem para ele por meio da Escritura, por meio da Bíblia. Se houvesse alguma coisa errada, ele se retrataria, ele voltaria atrás, ele pediria desculpa. Mas como eles não poderiam provar isso diante da Bíblia, porque ele julgava estar com a razão na sua interpretação, né, contra a questão das indulgências principalmente, tal, naquela época, então dali meio que nasce esse lema do Sola Scriptura. Somente a Escritura tem que ser autoritativa para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia. Ela é apenas a fonte que vai dar para a gente a construção realmente de uma teologia, de uma doutrina. Nada além da Bíblia pode fazer isso. Ô Vinícius, a gente fala em trilátero aqui, até eu tô com um texto teu, de um livro que foi publicado pela Reflexão, ou está sendo publicado, agora, dependendo da data desse podcast, talvez o livro tenha saído, talvez não tenha saído ainda, mas a gente imagina um triângulo. Ouvinte, visualiza um triângulo aí na sua frente agora. O método teológico romano na ponta do triângulo está a tradição, né? Ela digamos, tem superioridade. E no pé do triângulo, digamos assim, na base do triângulo está de um lado a Escritura, do outro lado a razão. O que começa então com o luteranismo se coloca a tradição e a razão na base da pirâmide e as Escrituras no topo dessa pirâmide. Inclusive, isso é bem atestado por católicos. A gente tem até um amigo católico que volta e meia ajuda aqui no Bibotalk, e ele fala, não, a igreja está acima das Escrituras, assim. Então é bem claro isso para eles, né? A igreja cria o cânon, a igreja, ela tá, digamos, a tradição, a igreja está acima, né? É a igreja que determina como nós temos que ler as Escrituras e tal. E Lutero inverte isso, né? E aí eu posso usar a tradição e a razão para interpretar as Escrituras. Mas, cara, será que o catolicismo não tá certo? Porque eles têm a tradição que interpreta a Escritura. A gente diz que a Escritura tá acima da tradição, mas a gente também cria um monte de tradição. E quem tá certo nessa bagaça toda? E aí, esse caos? Não, eu entendi sua pergunta. Acho que assim, na verdade tem várias coisas que poderiam ser comentadas aí na sua fala, né? Acho que primeiramente, essa coisa de que existem várias interpretações, isso não se deve exatamente ao fato de haverem várias denominações protestantes e tudo mais, até porque tem que entender o cenário das reformas, né? Não foi uma reforma protestante que aconteceu. A gente tem que entender todo o cenário filosófico, político e até religioso que vinha acontecendo, né? Porque desde que a Igreja Católica assumiu o poder, juntamente lá com o Imperador Romano, né? Quando o Império Romano oficializa o cristianismo como a religião oficial do Império, 380 com Teodósio I, isso, primeiro, cria muitos sincretismos religiosos e, em segundo lugar, estabelece um tipo de um governo teocrático, onde o imperador ele tem ali o
o domínio, digamos, político, temporal, e a Igreja Católica, na pessoa do Papa, tem o domínio religioso. E a Igreja Católica reconhece, nesse aspecto, inclusive as autoridades religiosas e as autoridades políticas. O que vai acontecendo no decorrer do tempo é que as pessoas começam a ficar insatisfeitas, porque o Império Romano quer expandir o território, começa a cobrar impostos, e aí as pessoas começam a não concordar com esses impostos, né, querem começar a ganhar alguma independência do Império Romano. Somado a isso também, né, essas expansões comerciais, marítimas, né, o pessoal conhecendo outros locais, juntamente com a filosofia da própria época, a filosofia renascentista, o pessoal conhecendo outras culturas e percebendo, né, entre aspas, que eles eram mais crentes do que os crentes europeus que eles estavam habituados a ver, principalmente os líderes religiosos, eles começaram a colocar em xeque muita coisa daquilo que a Igreja Católica dizia, foi perdendo a sua hegemonia. A questão é que quando a gente volta um pouco antes do século XVI, que é quando estoura ali a primeira reforma na Alemanha, ainda não havia um cenário político muito bem arquitetado e montado para isso. Era uma coisa que vinha sendo preparada. As ideias filosóficas renascentistas, retorno, por exemplo, as ideias dos gregos, dos filósofos, né, vinham já desestabilizando um pouco essa hegemonia católica. Agora, quando a gente chega nesse período do século XVI, o que ajuda a acontecer desse desligamento de alguns reinos, né, do Império Romano, Império Sacro, o Sacro Império Romano Germânico, né, que já era nessa época outra categoria, o que ocorre é que eles agora, já em função dessa insatisfação, eles conseguem se desligar e trazer asilo político para essas pessoas que vinham trabalhando nessa reforma religiosa. O primeiro que conseguiu esse feito foi Lutero. Por isso que os anteriores a ele, os que a gente chama de pré-reformadores, não conseguiram, porque ainda não havia esse cenário político armado, né? Agora, Lutero conseguiu. E, claro, a ênfase, o foco daquele momento, a discussão que eles estavam preocupados naquele momento, dizia respeito à questão principalmente das indulgências. Então, o cerne do pensamento de Lutero é em relação à justificação pela graça mediante a fé. Ele trabalhou, claro, muitas outras coisas também importantes, mas esse foi o cerne, né, que desenvolveu a teologia dele. Agora, em outros locais, a gente vê essa mesma insatisfação. Por exemplo, uma delas é na própria Inglaterra. A Inglaterra faz exatamente esse mesmo princípio que a gente comentou. Uma vez que há essas insatisfações, muita gente querendo ganhar a independência do Império, o rei Henrique VIII corta os laços depois de não ter aprovação e cria a sua própria igreja ali também, já começa a trabalhar com esses vínculos, esses desvínculos, né, como a gente comentou. E a gente vai percebendo isso depois em outros países europeus, mais adiante a Holanda, né, que ganha, que faz inclusive uma independência até do próprio Império, né, em si, e cria ali uma república independente e tal, né, com isso nasce também a Igreja Reformada da Holanda e por aí vai. Então a gente tem que pensar num cenário de reformas que estão acontecendo e cujas ênfases, preocupações, tem muito a ver com o que eles estão vivendo naquele momento. E claro, as primeiras teologias surgem dali. Então, o que ocorre não é que há várias interpretações, são ênfases específicas naqueles momentos, por conseguinte, claro, vão criando as suas documentações, suas confissões, suas tradições, né, e a maneira como eles vão também, obviamente, enxergar a Bíblia. Mas a forma como Lutero olha para essa questão da interpretação e coloca a tradição abaixo da Escritura é por um princípio de que a Escritura precisa interpretar a própria Escritura. Então há um protótipo de discussão naquele período ali também, tanto da Escritura interpretando a própria Escritura, como também de fazer uma análise mais crítica dos textos bíblicos, como não era feito, porque já vinha tudo beijado, né, tudo pronto, mastigado, o próprio colegiado do magistério católico, né? E a partir de então, isso é um feito, né, uma herança da própria cultura renascentista, que eles voltam lá atrás às origens, começam a ler os materiais em grego, documentos que não eram mais traduzidos para o idioma deles, eles começam a traduzir, e isso faz com que eles tenham uma visão da escritura completamente diferente, a tradução para o idioma deles também, e isso faz com que, além deles terem mais acesso à escritura, mude completamente a metodologia de interpretação. Não é mais agora alguém que impôs lá uma doutrina e vem trazer mastigado pra gente, a gente tem que obrigatoriamente acreditar nisso. É possível questionar isso. Realmente é verdade isso? A escritura realmente aponta para isso? Essa tradição que a gente tem recebido aí de maneira milenar, ela está correta? Então é isso que acontece nessa transição das reformas. Preciso entender todo esse cenário. Meu rapaz, você deu uma mini aula aqui, foi fantástico, né, mano? Resgatou vários pontos. E fora que também, muitas coisas do protestantismo, se você vai ver, o que causa divisão não é uma cristologia, né? Não é uma teontologia, não é se pode ou não usar barba, né? A questão da ceia, essa sim, gera umas tretinhas, né?
e a questão do batismo infantil, mas tirando isso, nós temos um núcleo duro, né? O que a gente vive falando aqui no BT Cash é a questão desse núcleo duro que existe na fé protestante, né? E que isso é inegociável, eu diria assim. Muito bom. A gente coloca a escritura acima da igreja. A católica coloca a igreja acima da escritura. Mas, cara, será que a gente não faz a mesma coisa também? É uma dúvida que eu tenho, porque, né, como é que a gente interpreta a escritura? Será que a gente usa a escritura pela escritura? Então, o que acontece? Vamos fechar aqui o trilátero rapidinho para a gente passar para o anglicanismo, né, para a gente entender onde é que chegou no quadrilátero. O trilátero, então, tem essa supremacia da escritura, né, e aí até vale a pena a gente comentar uma coisa interessante. Às vezes algumas pessoas têm uma ideia equivocada, né, do que vem a ser o sola scriptura. Essa ideia do sola scriptura, ela não diz respeito, né, à Bíblia somente no sentido de que nós não vamos ler nenhum outro tipo de material, nenhuma outra obra, né, para apoiar, por exemplo, a interpretação da Bíblia. Até porque para fazer uma leitura crítica no sentido, né, de conhecer o idioma, né, de saber, por exemplo, qual é a maneira como aquela palavra era usada lá 2000 anos atrás, né, para a gente também fazer uma exegese realmente mais profunda, conhecer um pouco da cultura, da questão histórico-cultural, né? A gente precisa desses materiais para nos apoiar. Então, sola escritura não é nuda escritura, né, que é uma outra coisa que as pessoas começaram a adotar posteriormente. O nuda escritura nua, né, despida, é a ideia de que é só a Bíblia e mais nada. Então a gente não precisa ler e nem deve ler nada fora da Bíblia. E esse é um problema para a interpretação da Bíblia, porque como é que a gente, por exemplo, vai saber aspectos culturais, né, hoje, 2000 anos depois de muita coisa que já aconteceu, 3000 anos depois de muita coisa que já aconteceu, sem ter acesso, por exemplo, a essas pesquisas de pessoas que foram, né, remontar aquele mundo antigo. Então isso nos ajuda. O sola escritura entende, na verdade, algumas coisas. Uma delas é a autoridade, é o principal ponto, né? A escritura é a autoridade para a vida da gente. Então não é, por exemplo, a tradição, não é, por exemplo, alguma doutrina ou algum dogma que alguém criou, não é uma ideia que alguém estabeleceu, mas é da própria escritura que tem que nascer isso daí. Agora, para nos ajudar nessa leitura da Bíblia, como a sola escritura não parte do pressuposto de que a gente só vai ler a Bíblia e mais nada, então para nos ajudar nisso, a gente tem o auxílio dos pais da igreja, né, que seria essa questão da tradição. Esse auxílio, de acordo com o pensamento de Lutero, seria no seguinte sentido: tudo aquilo que a tradição corrobora com a Escritura, tudo aquilo que os pais da igreja interpretaram corretamente, que está realmente de acordo com a Bíblia, a gente usa, a gente segue, a gente adequa. Agora, aquelas coisas que estão contraditórias à Escritura, a gente se afasta, a gente deixa de lado, né? Então a tradição pode nos apoiar nesse ponto. E aí depois, um outro metodista, né, que eu acho muito legal essa maneira como ele colocou, que é o Thomas Olden, ele faleceu até recentemente, ele desenvolveu uma ideia, eu até cito aqui no material, de como a gente pode pensar um pouco nessa questão, né, desse critério da tradição. Porque a tradição, na verdade, nós temos aí 2000 anos de tradição de cristianismo, né? Mas a gente vive numa era pós-moderna que as pessoas têm mais valorizado o que é mais recente do que o que é mais antigo. E ele propõe o inverso. A gente voltar naquilo que é mais antigo, naquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus. Tanto que ele é né, dos idealizadores de uma corrente de pensamento chamada paleoortodoxia, né? Uma coisa ortodoxia mais antiga, né? E a ideia dele, como ele foi um grande estudioso de patrística, né, é um editor geral aí de vários comentários, de uma série, né, de comentário bíblico com base na fala dos pais da igreja. Ele é muito bom e um dos maiores especialistas de Wesley do mundo também. Ele propôs a gente inverter isso, voltar, né, nessa paleo-ortodoxia, entender melhor, né, aquilo que os pais da igreja realmente disseram, e depois a gente vir trazendo a autoridade para aquilo que é mais recente. Ou seja, como eles estavam mais próximos lá de Jesus, é mais fácil que a gente consiga, né, obter realmente o que os apóstolos pensaram e tudo mais. Ele fala que é um risco a gente inverter essa pirâmide, pegar os teólogos contemporâneos, por exemplo, né, e estabelecer verdades em cima do que eles dizem. Então a gente vai estabelecendo um critério mais antigo, não por saudosismo, né, mas por um critério de antiguidade, de pessoas que realmente estavam mais próximas. E a questão da razão, né? Inclusive Lutero até não é muito bem razão que normalmente ele usa, é até experiência, eu explico isso aqui no material. Só que experiência, quando a gente fala pra gente aqui no nosso contexto latino-americano, a gente pensa em outra coisa, né? A gente pensa na pessoa sentir algo, a gente pensa em algo sensório. A ideia dele, quando ele usa experiência, ele está falando, na verdade, do exercício da razão. Então, por isso que eu já até modifiquei, coloquei razão mesmo ali, para ficar mais claro, né? Porque o conceito dele é nesse sentido de como a gente vai organizar as ideias, de como a gente vai sistematizar. E para isso a gente também tem apoio de outras ciências, né? Essa razão é um apoio científico para a gente ler a Bíblia também. De outras ciências, a filologia, a historiografia, a arqueologia e etc. Né? Então, aí a gente fecha a ideia do trilátero luterano. Sempre com essa premissa de que, pensando na figura que você falou do triângulo, né? O ângulo superior lá em cima, de supremacia,
é a Escritura. E subordinado à Escritura, os ângulos inferiores, que seriam aí fontes secundárias para poder nos apoiar nessa tarefa hermenêutica e teológica, né, que seriam aí respectivamente então a tradição e a razão. Agora, como é que isso vai se desdobrar até chegar em Wesley, por exemplo, né? Porque o Wesley ele não inventou esse nome, mas isso também não foi do nada que o Albert Outler também inventou essa nomenclatura. Como que isso chegou? Na tradição anglicana, teve um teólogo muito importante chamado aí Richard Hooker, e foi ele que deu uma adaptada desse trilátero luterano para a realidade do anglicanismo. O que ele propôs? Ele desenvolveu ali algumas ideias dizendo assim, olha, nós cremos na supremacia da Escritura, porém diferentemente dos puritanos. E em que sentido ele queria dizer isso? Um pouco é essa ideia do nu da Escritura que eu disse agora há pouco. Né? Então, ou seja, como é que a gente vai ler a Bíblia somente com a Bíblia? Né? Até o Wesley tem uma frase dele lá que ele se chama o homem de um livro só, mas não é nesse sentido puritano, por exemplo, de só a Bíblia e mais nada, né, de nu da Escritura. Então ele estabelece isso. Né? Nós cremos na supremacia da Bíblia, né? Nós usamos a Bíblia como fonte primária, porém diferentemente da maneira como os puritanos têm enxergado isso naquele contexto dele ali ainda. E outra coisa também que ele criticava em relação à visão dos puritanos de interpretação da Escritura, a maneira como eles achavam que a Bíblia falava de todas as coisas da vida, especificamente tudo que a gente pensar na vida, a Bíblia fala. E isso também poderia ser um problema, né? Poderia ser um retrocesso, por exemplo, para pesquisas científicas. E a Bíblia, por exemplo, ela não entra em detalhes clínicos, médicos, né, medicamentosos, enfim. E aí, nesse aspecto, a gente não pode limitar toda a questão do mundo apenas à Bíblia. A Bíblia, claro, é o livro da nossa vida, é o livro que traz a salvação para a gente, é o livro que nos revela Jesus, né, mas ele não é esse livro que aborda todas as coisas da sociedade, todas as questões que realmente a gente precisa para sobreviver. É o livro que trata da nossa salvação, principalmente. O tema central dele é a nossa redenção em Cristo. E essa é a crítica que o Richard Hooker faz, né, por esse lado. E aí ele também desdobra essas condicionantes para os outros axiomas. Por exemplo, a tradição. Nós cremos na tradição, mas ele estabelece lá, diferentemente da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, essa ideia de que a Bíblia está subordinada à tradição. Né? Então ele também coloca essa condicionante. E em relação à razão, ele também coloca ali, usa a razão, porém diferentemente dos platonistas. Era um grupo, assim, emergente da época, né, mais racionalista, um racionalismo mais primitivo, assim, que vinha se desenvolvendo, né, em que eles, inclusive, vinham desprezando a própria Escritura, né, colocando a Bíblia até de lado, e que depois, mais à frente, até influencia muito o iluminismo, né, a filosofia iluminista que deixa a Bíblia de lado, que começa a dizer que a Bíblia é um livro apenas antropológico, religioso, nada de bom para a gente, né, e aí ele estabelece também esse ponto, que foi uma coisa muito importante para o contexto dele ali. Interrompendo este podcast para fazer o momento Thomas Nelson Brasil. Vocês sabiam que Gordon Fee e Douglas Stuart agora estão na casa? Como ler a Bíblia livro por livro, um guia confiável para ler e entender as Escrituras Sagradas. Gente, é muito importante saber identificar os gêneros literários. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus, claro que é a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Gordon Fee e Douglas Stuart vão lhe ajudar nessa tarefa. Como ler a Bíblia livro por livro, um guia confiável para ler e entender as Escrituras Sagradas. Então, como ler a Bíblia livro por livro é um mapa para nortear a leitura, proporcionar clareza e ampliar a compreensão da palavra de Deus. E olha só, você que curte a cultura do Antigo Testamento, você que curte essa pegada judaica, a Thomas Nelson tem outro material fantástico chamado Ensinamentos da Torá, conciliando a história judaica com a fé cristã. Meu irmão, um livro com acabamento fantástico. Esse aqui é para dar aquele presente, sabe, pro seu pastor, pro seu professor de escola dominical, porque, mano, o livro não precisa nem embalar, porque o livro já é embalado com uma capa de couro, enfim, coisa linda mesmo. Ele lembra aqueles livros antigos e tal, é todo em papel colchê, cheio de imagens e tem um excelente conteúdo. Ele é uma análise, um comentário, ok, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco,
Pentateuco pelos olhos de um discípulo do primeiro século. Ele explora o texto do ponto de vista daqueles que também se debruçaram sobre a palavra de Deus. Neste livro, que reúne o Pentateuco em uma edição especial de luxo, com acabamento em couro sintético e fecho em tira, você será convidado a partilhar das questões históricas e interpretações antigas e modernas que provam que a Bíblia é um livro vivo. Explore a cultura do século XXI à luz do mundo do primeiro século de Jesus. Gente, um livro muito legal para quem curte o Antigo Testamento, para quem curte a cultura judaica, para quem quer aprender mais. Então aí as 2 dicas do Momento Thomas Nelson Brasil aqui no PTCast. Bem, tu deu todo esse panorama aí, Vinícius, legal. E a gente sabe que o Wesley, ele não o Wesley é que do século XVIII? Isso aí, século XVIII. Século XVIII. E aí a gente tá falando desses caras aí, agora mais recente, que é igual o Sola Escritura, né? Ou melhor, ou os 5 solas. A gente olha os 5 solas e acha que Lutero e Calvino escreveram Sola Escritura, Sola Gratia, né? Sola Fide. Não, são leituras posteriores dessa teologia anterior, né? Ou seja, é uma espécie de sintetizar o pensamento da reforma em 5 solas. Então a gente sabe que é uma coisa posterior a esses autores, né, a esses pensadores e reformadores. Quando nós falamos em quadrilátero wesleyano, eu entendi que é da mesma forma. A gente tem isso em John Wesley, lá do século XVIII, mas ele começa a ser pensado e formatado agora no século XX. Né, com um homem chamado Albert Outler. Por que o Outler teve essa ideia, né? Ou talvez antes dele alguém já tivesse pensado. Bem, Wesley lia as escrituras a partir de 4 pontos e tal, por isso a ideia de quadrilátero. Enfim, como é que a gente entra agora em Wesley e nessa visão teológica que ele tinha acerca das escrituras e da interpretação da Bíblia e por aí vai? Ok, o Albert Outler, durante uma série de edições que ele estava fazendo, né, das obras de Wesley, uma participação que ele teve, foi o momento em que ele cunhou, então, essa terminologia aí de quadrilátero wesleyano. Por quê? Porque já existia, então, esse trilátero, conforme a gente comentou, né, esses 3 axiomas aí que a gente abordou, e ele acrescenta a ideia da experiência, porque a experiência é algo realmente muito presente na vida e nas obras de Wesley, né? Então ele insere esse ponto. Inicialmente, algumas pessoas tiveram ali uma ideia errônea da proposta dele. Depois, até alguns anos posteriores, ele chegou até a dizer que se arrependeu de ter criado essa terminologia e tal. Eita! Vou explicar por quê. Uma das razões é porque quadrilátero, como você falou do trilátero, já vem o triângulo na cabeça, né? Quadrilátero vem a ideia de um quadrado. Pois é. 4 lados iguais, inclusive, né? Uhum. Então, algumas pessoas começaram a achar que todos esses axiomas estavam em pé de igualdade. A Bíblia tem o mesmo peso da tradição, tem o mesmo peso da experiência, e na verdade não era essa a proposta dele, né? Então esse foi um problema que aconteceu, né? Depois o pessoal brasileiro aqui, os metodistas brasileiros, trouxeram uma outra proposta, que eu vou comentar mais pra frente, né? Que ajudou a melhorar um pouquinho, assim, pelo menos visualmente, né, a ideia, mas a ideia de inserir a experiência era por conta exatamente da própria vida e obras de Wesley. Vamos falar um pouco disso. Tá, peraí, só pra não confundir, Vinícius. Tá. Quando tu citou a razão lá em Lutero, tu usou a palavra experiência também. Sim. Como é que a gente diferencia? Aí agora vem pro quadrilátero de Wesley, e aí nós temos a palavra razão e a palavra experiência. O que a gente está entendendo da tua exposição é que o quadrilátero wesleyano, né, ou a maneira de Wesley interpretar as escrituras e a vida, ele vem concordando com a tradição reformada. Escritura, razão e tradição. E Sim. aí agora adiciona um 4º elemento que é a experiência. Mas como a experiência de Wesley se diferencia da experiência de Lutero, que você chama de razão? Deu para entender aonde que eu posso estar me confundindo e algum ouvinte também? Não, deu para entender sim. Vamos Beleza. lá. Primeiramente, eu não tenho um texto assim direto de Wesley, vamos dizer, apoiando o trilátero luterano. Tá? E nem esse trilátero huckeriano aí com as condicionantes. Uhum. A gente não tem um texto direto. Mas tem uma coisa interessante, que é o pai de Wesley, o Samuel, que dizia que todo candidato ao pastorado, né, na igreja anglicana deveria seguir o modelo huckeriano de interpretação da Bíblia, né, esse trilátero com as condicionantes aí que a gente falou. Uhum. Então ele dizia isso para os candidatos ao pastorado, e como a gente, quem estuda a biografia de Wesley, sabe que os pais tiveram uma participação muito importante na formação religiosa, na formação
formação teológica dele também. Principalmente a mãe, né? Mas o pai também teve uma participação importante. Uhum. Então é muito possível que o Wesley concordasse, né, plenamente com isso. E aí a gente tem uma outra coisa que o Wesley escreveu que pode nos apoiar nessa investigação, porque já teve metodistas e wesleyanos posteriores, né, a Altler, que falaram, né, será que o Wesley concordaria com esse quadrilátero? Bom, a minha colocação é que sim, eu acredito que ele concordaria. Por quê? Tem um material que o Wesley escreveu sobre o pecado original e ele comenta, até o título é sobre o pecado original a partir da escritura, da razão e da experiência. Ele não fala da tradição lá, ele não usa no título, ele não usa tradição. Uhum. Mas no texto, ele cita a tradição diversas vezes, tanto que ele se reporta inúmeras vezes a Agostinho, que é o pai, né, da nomenclatura pecado original, inclusive, né? Uhum. Aí vamos lá, vamos entender o que é a ideia da experiência agora, né? Razão é o mesmo conceito que a gente já trabalhou, mas o que é a experiência para Wesley? É o aspecto empírico. Por exemplo, vamos pensar em pecado original. Quando a gente diz sobre essa questão do pecado original, como que a gente prova isso na prática? Uma das formas é olhar para uma criança, sei lá, de 2 anos, 3 anos de idade, né, que está num ambiente ainda de formação psicológica, num ambiente de formação social, mas que já peca, já faz coisas que são erradas, né? Eu lembro, por exemplo, eu tenho um casal de filhos, hoje eles estão com 12, 10 anos de idade, mas quando eles eram mais novinhos, né, tinha lá 4 e 2 anos mais ou menos, eu lembro que uma vez um deles deixou algo cair no chão e quebrou, e eu cheguei pro meu filho e falei, Luiz, quem quebrou? E ele apontou pra irmã, foi a Priscila. Eu olhei pra Priscila e falei, Priscila, você quebrou? Ela, não, foi o Luiz. E ninguém... Quem tá mentindo? Ninguém dizia o que era. Exatamente. Entendeu? Eu falei, são filhos de uma família cristã, eu sou pastor, eu não ensinei os meus filhos a mentirem. Por que eles tiveram essa atitude, né? Porque faz parte dessa questão da índole, da natureza humana, que é a discussão do pecado original. A gente vê nas igrejas aí crianças, né, que puxa o cabelo da outra, faz inveja, leva o brinquedo, aí eu tenho, você não tem, por aí vai. Então a ideia da experiência, inicialmente, tem um pouco a ver com isso. Sim. A influência, por exemplo, de John Locke, né, do empirismo. Como é que a gente chega, por exemplo, à constatação de que algo é verdadeiro? Não é a gente sentir aquilo, né, mas é a experiência de vida, é a prática de vida. Ela vai trazer pra gente. Exemplo, o uso de drogas, né? Eu não preciso usar a droga, experimentar a droga para saber que ela é degenerativa, que ela vai destruir a minha vida, que ela vai destruir a minha família e etc. Não preciso disso, porque empiricamente nós já temos dados suficientes para chegar a essa conclusão, né? Então, a ideia da experiência inicialmente é essa. Né? Até tem gente que tá ligado um pouco à razão também, né? Então, sim, claro. Tá muito próximo à razão, né? Porque eu tenho dados comprovados e a minha razão, cara, eu achava que tava muito ligado só à experiência, assim, do sentir, sabe? Tem o lado do sentir também. Não me assusta, cara, porque eu já falei isso, sabe? Então tem o lado também da experiência própria da pessoa, né? Tem. Inclusive, para Wesley, as experiências elas precisam ser julgadas por meio da escritura. Se a pessoa tem alguma experiência pessoal, ela precisa analisar isso na Bíblia e se realmente aquilo é concordante com a escritura, ok, se não, ela deve ser rejeitada. Esse é um primeiro ponto. Agora, para Wesley, a experiência também tem uma outra coisa muito importante, que nos ajuda na interpretação. Por exemplo, se nós pensarmos na doutrina, uma das doutrinas mais essenciais do cristianismo, que é a doutrina do novo nascimento, da regeneração, né? Jesus desenvolve com essa ideia de nascer de novo, né? No Evangelho de João, lá capítulo 3, o apóstolo João chama de nascer de Deus, né, na sua primeira epístola. Paulo prefere chamar de regeneração, mas é tudo a mesma coisa. Alguém poderia escrever, por exemplo, um tratado teológico sobre esse tema, escrever muita coisa sobre esse assunto de maneira técnica, porém, alguém que passou pela experiência do novo nascimento sabe o que é isso. Quando ela lê o texto bíblico de Jesus falando para Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo. A pessoa entende. A pessoa pode ser, inclusive, analfabeta, né? Pode ter outras dificuldades aí acadêmicas, mas ela vai entender a linguagem de Jesus. Quando ela ouvir falar desse novo nascimento, ela entende, porque ela viveu isso, ela vivenciou isso. Né? E a gente poderia exemplificar N coisas, mas acho que essa é uma forma de clarificar pra gente aí a ideia da questão da experiência em Wesley. Sim, é legal que a experiência, ela não é essa coisa desordenada, né? Tem a escritura, a gente não pode esquecer os outros elementos, a razão, a escritura, né, a tradição. Então tem muitos movimentos que enfatizam a experiência, mas se você vai julgar aquela experiência à luz da tradição,
já começa a dar problema. Mas beleza, a tradição não é soberana, certo? Já pensou o pentecostalismo, se fosse ser julgado à luz da tradição? São pouquíssimos, né, resquícios de uma manifestação do Espírito Santo, assim, não tem larga escala, como a gente tem, por exemplo, a partir do século XIX. Não sei se tu vai estar concordando com o que eu quero falar. Sim, eu concordo. Mas se a gente vai olhar para a tradição, talvez não tenha tanto amparo, mas você vai olhar para a Escritura, ok, você consegue fazer uma teologia pentecostal bem fundamentada, que inclusive a gente está experimentando isso aqui no Brasil, né? Bons livros estão chegando até nós de uma boa teologia pentecostal. Não é assim, eu tive uma experiência. Não, mas pera, como? A gente tem que julgar essa experiência à luz da tradição e principalmente à luz das Escrituras, né? E a razão também está aí. Sim, claro. Nesse aspecto, os pentecostais também procuram fazer uma releitura da tradição, né? Eles fazem todo uma mudança, uma recuperação histórica, né? De como é que as questões aí dos dons foram ficando de lado. Então, também tem uma interpretação da tradição, uma interpretação da história por meio dos pentecostais para explicar esse dilema que talvez para aqueles que são cessacionistas seja mais fácil, né, olhar para a tradição e falar, não aconteceu mais, então cessou. Os pentecostais tentam explicar, não, por que cessou temporariamente? E por que retornou? Então eles têm essa leitura também. Muito bom. E aí? Então a gente tem esse quadrilátero aí que a gente via na teologia de Wesley e a maneira que ele usava, então, digamos, a partir do estudo dos seus escritos, se entendia que ele usava esses 4 elementos, né, para interpretar a Bíblia: razão, tradição, a escritura em si e a experiência, certo? Mas isso é revisitado, Vinícius. Ultimamente se tem revisitado esse quadrilátero wesleyano e em que pé que a gente está nessa história aí? Bom, vamos lá. Na década de 80, aqui no Brasil, vários metodistas também continuaram discutindo essa questão. O pessoal, inclusive, muitos deles lá da Universidade Metodista, da Faculdade de Teologia da Metodista, né? E eles propuseram um outro item, que desde 85 a gente já começa a encontrar em materiais assim oficiais da igreja, né? Como, por exemplo, revistas de escola dominical e tudo mais. E esse outro item que foi incluso é o que a gente chama de criação aqui. A ideia da criação é uma forma da gente começar a olhar para a Escritura com um pouco mais de humildade. Eu acho bem interessante a proposta, né? Primeiro, assim, tem toda uma questão que se discute bastante no metodismo, né? Principalmente um metodismo mais moderno aí, e contemporâneo também, em relação a uma teologia da criação. Wesley, ele já tinha desenvolvido muitas coisas interessantes na época sobre esse cuidado do meio ambiente, o relacionamento que a gente deve desenvolver também com a criação e tal. Mas quando entra a criação aqui nesse ponto a mais, é a forma como a gente olha para todo esse universo que Deus criou e se coloca no nosso lugar. Então, vamos pensar aqui a maneira como a sociedade ela foi sendo modificada, como a visão de mundo, como a cosmovisão foi completamente modificada na medida em que essa percepção de universo também foi sendo transformada. A gente, primeiramente, lá atrás, né? Uma época pré-moderna. A gente tem as pessoas com uma visão de mundo geocêntrica, né? Então a Terra, de fato, é o centro do universo. Isso favorece o antropocentrismo, né? Muito. Já que a Terra é o centro do universo, o ser humano é o corolário da criação, o ser humano é a obra-prima, tudo é por causa do ser humano, né? E é, inclusive, a filosofia predominante da época, né? Bem antropocêntrica mesmo e tal. Até que, de repente, acontece ali a Revolução Copérnica, né? E aí tem toda uma mudança também de cosmovisão. Agora não é mais a Terra que é o centro do universo, agora o Sol é o centro do universo, né? É uma cosmovisão agora heliocêntrica e isso impacta com certeza a sociedade, também nesse período que as pessoas estão conhecendo o novo mundo, estão conhecendo outras culturas, outras etnias, lugares que eles nem imaginavam que existia, né? Ou seja, a gente é muito menor do que a gente imaginava. E agora nós estamos numa época, não sei se já existe alguma nomenclatura, eu até coloco aí no livro, né, brincando, né, que de repente, quem sabe não é uma transição aí de geocentrismo, heliocentrismo, e agora um cosmocentrismo, pensando no cosmos, né, no universo, porque na minha época lá de infância, quando eu estudei, o último planeta que existia era Plutão, né, agora já tem mais. Olha aí.
Olha aí. Depois Plutão deixou de ser planeta, eu nem sei que situação tá o RG dele agora, mano. Tem isso também. Eu não tô acompanhando aí, mas a última que eu li é que ele não era mais planeta. Então, tem esse lance mesmo. Não sei se depois já voltou, tem que ver como é que tá a situação aí do registro de Plutão. Tá com a identidade meio complicada. Não, essa questão do ser humano, ele foi saindo muito do centro, né? Então a Terra não é o centro do universo, depois o ser humano já não é mais o centro da criação porque vem a questão da evolução, depois vem o Freud dizendo que a gente nem se conhece. Isso aí. O ser humano vai tendo umas quedas aí do seu altar, né, de centralidade e tal, isso é fato. Mas então, no que a criação soma? Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, que você não me corrigiu, você é um cara muito educado, mas você não quis me corrigir, mas eu tô olhando aqui agora pro teu texto, Vinícius, e quando a gente fala em quadrilátero wesleyano, da maneira com que ele foi entendido, né, nos moldes huckerianos que você trouxe, a gente, ouvinte, ouvinte, presta atenção aqui, para de fazer as coisas aí que você tá fazendo, presta atenção aqui. Imagina um quadrado agora, beleza? Um quadrado azul na sua frente. Imagine que esse quadrado, no centro desse quadrado, tem as escrituras. Então as escrituras não estão mais em um ângulo, não, ela é o centro, ok? As escrituras estão no centro desse quadrado. Aí nós temos a tradição de um lado, a razão de outro, a experiência de outro e agora a criação, né? Então assim, se fala tradição diferente da católica romana, a razão diferente dos platonistas, a experiência diferente dos entusiastas e a criação diferente dos naturalistas, né? Então, e aí? Então, quero entender um pouco mais por que a criação me ajuda a interpretar as escrituras. Isso, por exemplo, a gente não deve confundir essa inserção da criação com a adoção, por exemplo, de uma teologia natural, né, de que por meio do exercício da razão, da observação histórica, da observação da natureza, a gente vai, por exemplo, chegar à conclusão da existência de Deus e de maneira autônoma a gente vai se chegar à salvação. A proposta não é essa. A proposta é realmente de humildade diante da própria Escritura em si. Não é para a gente já chegar, né, com aquela mentalidade arrogante, preconcebida, não, eu já sei o que tem ali. Mas a gente sempre, de maneira humilde, ler a Escritura subordinado à ação do Espírito Santo em nós, né? Eu vejo, por exemplo, o Salmo de número 8, quando o salmista chegou a comentar: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembre, e o filho do homem para que o visites? Acho que se o salmista talvez tivesse a percepção de mundo que a gente tem hoje, essa coisa desse universo, acho que a forma como ele, inclusive, se expressaria aqui, talvez pudesse ser até um pouco mais ampla, né? Então essa ideia da criação é para nos levar realmente a uma postura de humildade diante da interpretação da Escritura, sem cair, obviamente, né, em aspectos panteístas, panenteístas, né? Olhando para a criação, vou lá agora abraçar a árvore, né, que ela vai me ajudar a interpretar a Bíblia, nada disso aí. Devido a esses exageros, a ideia é realmente nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus aí, inclusive na interpretação da Escritura. Eu acho que é uma coisa que tem faltado muito, né, ô Bíblia? A gente pega, por exemplo, aí esse pessoal, às vezes, eu vou ler a Bíblia, vou interpretar a Escritura sem temor, né, sem amor ao próximo, né, de uma maneira muito fria, né, uma maneira muito fechada. A minha interpretação é que tá correta e pronto e acabou, né? Rapaz, eu tô estudando Lucas com a comunidade e a gente tá ali em Lucas 11 ainda, né? Estamos sem pressa, estamos o ano inteiro em Lucas aí, praticamente. E, rapaz, é incrível como os peritos da lei, os fariseus, né? Eu tô bem naquele embate que Jesus tá tendo com os fariseus e os peritos da lei, onde Jesus tem os 3 ais, né? Sim. Cara, é pesado aquela fala de Jesus, né? Vocês ficam criando coisas e fardos que nem vocês podem carregar e é incrível como eles não entendiam, né, que a misericórdia tá acima da hermenêutica, digamos assim, né? É claro que agora, aquele que faz isso, ele vai dizer, mas a gente não pode afrouxar, senão também vira uma loucura e não sei o que. Não, ninguém tá dizendo pra afrouxar. Exatamente. Mas, sabe, então as pessoas são meio radicais e tal, e fica colocando tradição ou, né, interpretação teológica acima do amor, da comunhão. Agora a gente tá vivendo um tempo de posicionamento político, né, está acima da criação, está acima do amor à criação, né, e dos outros seres humanos. Tá tenso, cara. É porque a nossa tendência, acho que é os extremos, né, Vinícius? Eu olho para esse quadrilátero aqui. Cara, a Escritura tá no centro. E a Escritura pode ser resumida, né, quando Jesus responde, qual é o maior do mandamento? Jesus responde com 3, né? Só o Senhor é Deus, ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Então, se isso tá no centro, maluco, tradição, criação, experiência e razão, tem que estar a serviço
serviço disso. Eu entendo dessa maneira, né? Sim. E não é esquecer a tradição, a criação, a experiência e a razão. Não se esquece isso. Mas a gente tem que ter isso bem centralizado, né? E a nossa tendência é ou ir para uma tradição, né? Ou ir para uma experiência, ou a razão. E a gente deixa aquilo que é importante de lado. Isso é punk. É verdade. Eu até gostaria de finalizar essa parte aqui da criação citando um trecho aqui de um artigo. Inclusive, ele é até meu professor, meu orientador lá no doutorado, né, o professor Dr. Helmut Renders, que ele tem um texto sobre esse tipo de quinquilátero, né, que seria até então aí nesse momento da década de 80, e ele fala o seguinte: a inserção da criação, ela traz outros benefícios pra gente, né? Aí agora fala dele. Não se pode mais ler a Bíblia de forma antropocêntrica. Uma leitura androcêntrica da Bíblia, né? Isso aí já não tem como mais acontecer a partir do momento que a gente olha para toda essa grandeza do universo e percebe como é que a gente é pequenininho diante de toda essa soberania desse Criador, entendeu? Isso tem que fazer a gente olhar para o próximo, né? Tem que fazer a gente olhar para as pessoas e entender, peraí, eu estou produzindo teologia para quê? Para ficar uma coisa abstrata? Para ficar uma coisa filosófica, para eu ganhar debates, ou eu estou produzindo teologia para realmente ajudar o próximo, para transformar a sociedade, para fazer o mundo um pouco melhor. Acho que essa é a grande relevância aí da ideia desse ponto de vista da criação. Muito bom. E aí, com isso a gente finaliza ou a gente fala do pentalátero de Wesley? Como é? Que daí se acrescenta o contexto, né? Como é que que contexto, da onde que é isso? Lembrando que isso é coisa de brasileiro ou não? Isso é meio que mundialmente os metodistas wesleyanos estão seguindo essa linha? Olha, fora daqui eu ainda não vi o pessoal nos Estados Unidos, né? Eu preciso verificar, por exemplo, se essa questão da criação está bem alinhada lá com eles, né? Pelo menos as fontes que eu consultei, me parece que não pegou por lá ainda, sabe? Parece que ainda não pegou. Olha aí. Agora, por aqui é bem já fixo, né? Você vai conversar com os metodistas aí, o pessoal conhece bem essa questão da criação inserida já fica uma coisa mais enraizada na tradição metodista brasileira, né? Ah, legal. Olha aí. Agora, legal, não importamos então. Ó, está surgindo algo nosso aqui. Que legal, cara. Isso é muito legal, uma teologia brasileira aí, ó. Que bacana, mano. Pô, legal mesmo. Muito bom. Então, e aí nesse material eu fiz uma proposta, né? Eu entendo assim, uma coisa muito positiva em Wesley é aquela coisa de que ele não era estático, né? Ou seja, ele estava aberto às mudanças, era um cara do mundo, da época dele, né? Enxergava as questões. Isso foi muito interessante. Então ele não era aquela pessoa fechada, tá fechadinho aqui, pronto e acabou, né? Acho que a maneira que o mundo vai crescendo, a gente precisa também ir readaptando, fazendo releituras, né? Enxergando, peraí, isso aqui que foi usado lá atrás, ainda hoje tem relevância? Como que a gente pode, se não tem mais relevância, tornar relevante? E por aí vai. A minha proposta aí, final, né? Inserindo mais um item, essa ideia do contexto, é pensando um pouco nesse aspecto. Por exemplo, nós somos cristãos, estamos no século XXI, uma época completamente diferente, inclusive, dos tempos bíblicos, né? A gente tem lá período de 3.500, 2.000 anos atrás. E como é que fica essa questão, né, de aspectos culturais daquela época, Sim. Coisas que eles faziam, que de repente hoje a gente discute se a gente ainda faz, né? Como é que fica essa questão do contexto? Aí eu me baseei um pouquinho num livro chamado Visão Transformadora, do Richard Middleton e o Brian Walsh. A gente tem esse livro traduzido para o português. E tem 4 perguntas que eles fazem, né, que são perguntas, assim, digamos, contextuais, embora eles não usem essa expressão especificamente. Depois o N.T. Wright até concorda com essas perguntas e acrescenta mais uma, que são, já que colocando elas numa outra ordem, né, reordenando agora, as 5 perguntas seriam: a primeira delas, quem somos? Eu acho que isso é muito importante nessa cultura pós-moderna, né, que as pessoas têm não se preocupado muito com essa questão da identidade, né, o subjetivismo é cada vez mais reforçado, né? Então, quem somos é muito importante. Primeiramente, nós temos uma identidade cristã, nós somos cristãos, né? Nós não somos cristãos isolados, nós somos cristãos dentro de uma tradição, né? Por exemplo, recentemente agora foi publicado um livro que eu organizei, né, sobre cosmovisão cristã, e até alguns amigos, né, me questionaram: mas por que você colocou no subtítulo alguma coisa ligada ao arminianismo wesleyano e tal? Não devia colocar apenas cosmovisão cristã? Não é tudo cristão? Eu falei: olha, eu concordo em partes, eu vou explicar por quê. Por exemplo, se a gente pensar em política, a gente tem cristãos que demonizam a política.
Tem segmentos específicos, eu não vou comentar, mas tem segmentos que demonizam a política. Tem segmentos que entendem, não, o cristão tem que estar envolvido na política, a gente tem até que ter um presidente evangélico, né? Tem os dois exageros aí. E tem outros que entendem, não, a gente precisa participar da política, né? Ter até políticos cristãos, transformar a cultura e etc. Então, olha só, dentro do cristianismo, nós não temos unanimidade. Um outro exemplo aí também interessante é o exemplo da sexualidade. A gente tem denominações hoje, por exemplo, que são históricas, tradicionais, antigas, né? Que já realizam casamentos de pessoas do mesmo sexo. Ordenam pastores homossexuais. Transexuais e tudo mais, né? Então, é uma coisa que tem acontecido aí pela Europa, Estados Unidos. No Brasil, a gente tem movimentos paralelos, não ainda iguais a esses, mas já existem. E aí a gente para pensar, mas eles não se dizem cristãos também? Então, que cosmovisão cristã nós estamos falando, né? Então, qual é a nossa identidade? Uma identidade enquanto cristãos, mas dentro desse cristianismo, ou desses cristianismos, nós temos uma tradição que a gente está inserido. Então, conhecer essa identidade é muito importante. A segunda pergunta, ela envolve essa contextualidade temporal, por exemplo, que é que horas são? Vamos pensar aí, por exemplo, em tradição, já que nós tocamos no assunto. Wesley, por exemplo, ele estava lá no século XVIII. Ele lidou com dilemas daquela época que hoje nós lidamos completamente diferente. Coisa que hoje não tem mais e coisas que hoje a gente lida e que ele nem imaginou que iria lidar, né? Então essa pergunta ela também é muito importante, a gente saber, né, olhar até para a escritura e pensar, beleza, Moisés falou isso lá, assim e tal, ok, mas que horas são? E hoje? Como é que a gente lida com isso? Beleza, Jesus falou isso para os apóstolos, Paulo falou isso para a comunidade e tal, e como é que nós tratamos isso hoje no século XXI? Como que a gente lida com essa questão temporal? A outra questão também, de contexto, envolve o local que a gente está também, né? Questão cultural, inclusive, né? Que é onde estamos, a terceira pergunta, né? Então a gente pensa, por exemplo, né, povo de Israel, povo de Judá, né, a gente pensa lá em todo um cenário, né, palestino, antigo e tal, né? A gente pega depois as igrejas gentílicas, né, pessoas na região da Grécia, culturas completamente diferentes. Beleza, e hoje a gente está no Brasil, um país latino-americano, né, com culturas bem peculiares. Como é que a gente faz também essa ligação, né? E as últimas duas perguntas, elas envolvem as questões, digamos assim, da relevância daquilo que a gente está discutindo. Porque é uma preocupação também que eu tenho muito, né? Que eu falei agora há pouco aí, da gente ficar lá nas questões abstratas, né? Vamos ficar discutindo o que é supralapsarianismo, infralapsarianismo. Eu sei que tem a sua importância, mas a gente vai ficar discutindo isso, vai levar isso para a igreja vai dormir, a igreja não vai dar atenção para isso, entendeu? Só de tu falar que eu já dei uma bocejada já. Então, cara, então como é que a gente pega, né, essa doutrina soteriológica, por exemplo, e consegue engajar a igreja nisso? Né? Como é que a gente torna isso relevante? Aí entram as duas últimas perguntas, né, que é quais são os problemas e quais são as soluções? Quais são os problemas da atualidade? O que o mundo hoje está lidando? Quais são as inquietações do ser humano pós-moderno? E como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode lidar com esses problemas? Como que a Bíblia traz respostas para essas questões? Aí a gente já se preocupa não só com a interpretação da Bíblia, mas com a aplicação da Bíblia para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as nossas esferas variadas, né, no trabalho, na faculdade. Ou seja, uma cosmovisão, uma coisa mais ampla, né? Então a gente precisa olhar para a Bíblia também, levando ela para todas essas esferas. Legal. Essa é a proposta aí do contexto. Do pentalátero wesleyano, então. Isso. Pentalátero. Aí a gente insere mais um item, né? E aí uma observação também, né, o Bibo? Eu coloquei aí a questão do contexto, mas seguindo aqueles moldes huckerianos, né, das condicionantes, um contexto diferente dos pós-modernistas, né? Porque o pós-modernismo tem essa característica de fragilizar a verdade, né, de deixar tudo no subjetivo, e o cristianismo não lida com isso. O cristianismo tem, digamos aí, verdades objetivas, né, verdades proposicionais, a gente lida com isso. Tem doutrinas que a gente entende que são primárias, né, que a gente não pode abrir mão. Diferente do pós-modernismo, ok? Esse é um ponto também importante de ser ressaltado aí na minha proposta, digamos assim. Legal. Muito bom, cara, muito bom. E a sua consideração final, mano? E aí, o que a gente tira? Como é que a gente... O que a gente pode tirar de tudo isso? De que maneira... Bem, já ficou prático, na verdade, né? Deu pra entender. Ouça com calma, tá? O livro também deve sair pela reflexão, é isso, Vinícius? Isso, ele já tá na gráfica. Já tem o título, não? Tem. O título é o mesmo que eu te mandei do artigo, né? Quadrilátero Wesleyano como método teológico e hermenêutica, revisitação, adaptação e renovação. Olha aí, legal. Inclusive o privilégio, né, do Dr. Don Thorsen, que é uma das maiores autoridades aí em quadrilátero wesleyano dos Estados Unidos, prefaciar o livro também, né?
E o meu orientador, né, o Dr. Helmut Renders também, que é a maior autoridade no Brasil, né, na minha opinião aí, né, que já escreveu vários textos sobre isso, também prefaciou. Então, assim, fiquei muito contente aí com o resultado final. Espero que o pessoal goste aí e ajude, né, nessa tarefa, né, de interpretação da Bíblia. Olha aí, que bacana, mano. E aí, qual seria a sua palavra final, então, pra gente matar mais um podcast? A minha palavra final é o seguinte, a Bíblia é um livro central para nós cristãos. Nós precisamos da Bíblia, a Bíblia ainda é considerada por nós essa autoridade, né, no nosso modus vivendi, né, para aquilo que a gente vai fazer e tal. Então, nós precisamos interpretar a Bíblia. E a tarefa de interpretação da Bíblia, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa, né? E para isso, que a gente possa sempre estar refletindo, né, fazendo aí uma boa reflexão sobre esses axiomas para nos ajudarem nessa tarefa árdua e necessária de interpretação da Bíblia, para que a gente corrobore aí para um cristianismo saudável aqui na nossa terra brasileira. Essa consideração. Muito bom, muito bom. Gente, lembrando que o Vinícius já esteve aqui no BTcast falando sobre a vida e obra de Wesley, falando um pouco sobre a teologia de Wesley, e agora volta um pouco aí para falar dessa herança wesleyana que nos ajuda a interpretar a vida, a Bíblia, a tradição, enfim, é muito legal que é tudo bem, não é que é tudo bem fechadinho, né? Mas como esses axiomas, né, esses lados do pentágono, eles vão nos ajudando a realmente ter, né, um meio. É aquela coisa, né, Vinícius? Existem várias tradições cristãs, a gente poderia falar aqui de uma cosmovisão reformada, caiperiana, né, que também tem os seus meios de interpretar a cultura e por aí vai. Esse é um modelo wesleyano, digamos assim, sim, que eu até diria que os pentecostais, de certa forma, até usam. Assim, pelo pouco que eu conheço de teologia pentecostal, eu vejo um pouco dessa metodologia no movimento pentecostal, né? No bom movimento pentecostal, eu diria assim. Ah, mas o que tu quer dizer com mau movimento pentecostal, Bibo? Aqueles que só valorizam a experiência, pra mim é um pentecostalismo ruim, eu diria, mas um pentecostalismo que considera, né, essas questões da exegese, a escritura e por aí vai, e tem bastante, você deveria se informar, eu acho que segue uma linha parecida, acho que é um bom caminho. Bacana, mano, é isso. Tá aí, tem o livro da editora Reflexão, essa editora que não dá muita moral pra nós, mas a gente gosta dos autores, aí a gente divulga o trabalho, né? Muito bom mesmo. Vinícius, obrigado pelo teu tempo aqui e pela tua disposição em gravar esse podcast com a gente. Então, já despeça-nos aí com uma bênção wesleyana. Maravilha, que Deus abençoe aí a todos vocês que nos ouviram e que o Senhor nos leve a ter uma prática de vida correta que glorifique a Ele em todas as esferas da nossa vida. É isso aí, um grande abraço para todo mundo. Amém. Valeu! Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.